O espírito é um ser multidimensional e, por esse motivo, necessita de vários corpos ou campos de energias intermediários a fim de poder manifestar em várias frequências os seus estados conscienciais. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual o espírito seria Deus. E o ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. O ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa da série Meditação à Luz do Dia. O nosso programa de número 23. É o que mais doeu no meu psiquismo quando eu recebi a incumbência. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Quer saber o que é isto? Fique conosco até o final do programa, que vamos reflexionar ou refletir juntos. A nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, pela audiência e por serem a razão do nosso existir. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês. Às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que esse momento fosse possível. Enfim, todos os seres, desde o mais ínfimo ao mais elevado, em nome do Cristo, a nossa eterna gratidão a Deus. Vocês perceberam que eu falei de 4 coisas numa coisa só. O espírito é um ser multidimensional e, por esse motivo, necessita de vários corpos ou campos de energias intermediários a fim de poder manifestar essas várias frequências, manifestar em várias frequências os seus estados conscienciais. E um deles é o homem, que é um pequeno mundo, cujo diretor é esse espírito. O princípio dirigido neste homem é o corpo, que representa a criação desse espírito. Então, nesse universo, o corpo representará a criação do espírito, da qual ele seria Deus. E agora, além do espírito, do homem, que é a personalidade, agora o ser dentro da personalidade. Então, o ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, no pensar, no sentir, no falar, no agir. E, por fim, o ser humano é todo um universo miniaturizado, cujos elementos que o constituem são de igual importância para a harmonia do conjunto. Por exemplo, você consegue pensar sem sentir? Consegue sentir sem pensar? Então vamos tentar compreender isto. Vimos que no processo evolutivo, no início, o homem tem apenas instintos como características para a preservação da vida que ele anima. Mais avançados, esses instintos e transformados, tornam-se sensações. Mais instruídas, emoções. Mais purificadas, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, surge o amor, que reúne e condensa
todas as sublimes revelações, todas as sublimes características que nós chamamos de virtudes. Que em separado, essas virtudes, ou manifestando cada qual por sua vez, chamamos de caridade, de esperança, de alegria e várias outras. Manifestando-se como um todo, chamamos de amor, que ao mesmo tempo é força, como virtudes, matéria-prima, como substância, cuja resultante é a própria vida. Então, disciplina do pensamento e reforma do caráter. Qual o pensamento que nós queremos disciplinar? Porque, via de regra, o que emana das virtudes são educados, são aqueles que nos intuem. E se for de outrem, do mesmo naipe ou superiores, também vão nos inspirar. Então não são eles que nos perturbam. Mas o pensamento que está nascendo dos sentimentos, este sim, precisa de disciplina. E a reforma do caráter é como eu vou pensar. Como eu estou qualificando os sentimentos que vai formar este pensamento. Porque é disciplina do pensamento e reforma do caráter. Como eu estou conduzindo as minhas emoções. Como eu estou gerenciando as minhas sensações. Como eu estou coordenando ou ressignificando os instintos que compõem a mente subconsciente. Nesse sentido, vimos em outras etapas de nossa jornada que começou com a oração. Decidimos que era hora de ação. Compreendemos que a ação é força, que a oração é força e a ação é serviço. Que ela é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Em sentido profundo, ela está onde a consciência se expande. No âmago do ser, porque orar é mobilizar as suas próprias potências, que é força, energia, vibração. O Evangelho, que é força, vitalidade, sinônimo de energia, vibração, sinônimo de vida. Evangelho é força, vitalidade e vida, oração é força, energia, vibração. Então, vimos essas características, além da citada por Joana de Ângeles, que é o mais perfeito mecanismo de plenificar-nos na ação e a mais potente alavanca no processo da autocura. Que na expressão é amor, que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. E vimos também com Joana de Ângeles que as boas leituras enriquecem a mente, acalma as emoções, o coração, e estimula o progresso. Existe no fundo de cada mente uma vasta rede de progresso e de sublimação reclamando trabalho na superconsciência. Então, as boas leituras vão mobilizar esta vasta rede de potenciais de progresso e de sublimação, se criarmos a ambiência. Por isso que é disciplina do pensamento. Porque agora, se essas boas leituras enriqueceu a minha mente, na mente está a inteligência ou o conhecimento intelectivo, o conhecimento emotivo e o conhecimento espiritual. São três inteligências, intelectiva, emotiva e espiritual.
E mediante o conhecimento temos o poder imaginativo com a intelectiva. O poder de gerenciar relacionamentos com a emotiva. E o poder de definir o caráter, a conduta, a ética, a espiritual. Então, disciplina do pensamento como capacidade criativa na ação e reforma do caráter, que é o que vai qualificar o pensamento, que vai colocá-lo em movimento e depois em ação. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, intencionando algo superior, eu sinto para qualificar o que penso. Eu falo para colocar em movimento o que sinto. Eu mudo o meu caráter na ação para enriquecer a semente da palavra, do sentimento, do pensamento. Está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, se a proposta é disciplina do pensamento e reforma do caráter, disciplina não é uma cela trancada, é a chave que nos permite abrir a porta, sair e voltar. Por exemplo, você quer meditar. Começa e pode acontecer como uma confidência do Luiz Carlos, pai da Aline Gonçalves. Ele começa a meditar, daqui a pouco ele já estava na casa dele, isso estávamos num grupo espírita, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Assim que começamos, ele já estava lá na casa dele, consertando a porta do seu carro. Isso é indisciplina do pensamento. Então, se eu quero disciplinar o pensamento, eu preciso conhecê-lo. Vimos na primeira etapa, oração, que a oração gesta o pensamento. E a fé gesta a oração. A fé é o conhecimento de causa, porque a base da fé raciocinada é o conhecimento. Eu acredito porque eu tenho certeza. Eu só tenho certeza após a compreensão. De modo que, se eu sei que o pensamento tem dois universos de origem, o pensamento que está ascendendo rumo às virtudes, ou as virtudes como transubstanciação do pensamento que agora desce para formar outros pensamentos. Porque só desce quem subiu. Então, se a oração nasce dos mais simples desejos e sobe do coração para o cérebro, do emocional para o mental, e transforma-se em pensamentos e em força de atração. E esta força de atração é a lei que rege o amor para qualquer propósito de criação. Então, o que é que eu estou disciplinando? O pensamento que eu estou construindo. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio. Se eu atrair, eu realizo. Agora, se eu quiser receber pensamentos superiores, eu preciso criar a ambiência. Pela respiração, eu acalmo o universo psicobiofísico e até certo ponto moral e espiritual. E consigo chegar ao estágio de relaxação. E pelo relaxamento bem coordenado, nós conseguimos ir além.
Vamos pacificando instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos nesse processo de disciplinação. E depois, se consigo relaxar, eu consigo concentrar. Agora eu vou concentrar o meu pensamento na respiração. Antes eu respirei a toque de caixa. Agora não, eu estou concentrando o meu pensamento no ar, entrando pelas minhas narinas, viajando até a intimidade dos pulmões, e quando chega nos mais pequeninos alvéolos, mergulha nos capilares e até chegar em nosso coração na câmara menor. Passa-se para a maior e recebe o impulso para viajar por todo o corpo. Então agora eu estou disciplinando meu pensamento na respiração. E na hora do relaxamento eu vou concentrar no solado dos pés, como se eu estivesse fazendo uma leve massagem e com isso relaxando. Ou um escaldapé. Você começa a imaginar. E vai ordenando esse relaxamento e, imantado essa intenção com alegria, abre os espaços para serem permeados com novas possibilidades. E assim, da sola dos pés, chegamos à sua completude até os tornozelos, as pernas, os joelhos, as coxas, a região do baixo ventre, região genésica, a bacia, os intestinos ou abdômen, o tórax com os órgãos correspondentes, pulmões, coração, os ombros, braços, antebraços, mãos. Relaxa-se o pescoço, as orelhas, a face, os olhos e todos os órgãos anexos dentro da caixa craniana, você vai imaginando. E se sente todo relaxado. Agora você vai concentrar a ação de todo esse universo, desde a respiração a todo o energismo do corpo, para o setor que está mais fragilizado, que possa estar dolorido, enfermo, etc. Eu quero dar ou propiciar o estado de harmonia, que é sinônimo de saúde, e ao mesmo tempo preencher de equilíbrio as memórias, as mini-consciências que compõem tal cenário. Após fazer isso com o corpo físico, corpo dos instintos, das sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, todo mundo está calmo, todo mundo está bem, agora eu posso sair do corpo com tranquilidade. E ao sair, agora eu posso sentir sem pensar. Porque quem está sentindo agora em plano maior foi pensamento em plano menor, que antes de ser pensamento foi sentimento em plano menor ainda. Emoção, de baixo para cima, sentimento, pensamento. De dentro para fora ou de cima para baixo, virtude, pensamento, mente. Então, se criarmos a ambiência mental, aí nós saímos do universo mental e mergulhamos no reino de Deus em nós. E ao retornar, retornaremos fecundados
por forças intuitivas que nós chamamos de virtudes, para transformá-las em novos pensamentos ou para fecundar, sublimar, disciplinar os pensamentos em curso. Dois modos acontece. Um, eu crio a ambiência para que algo superior venha orientar-nos. E o outro, esforços bem direcionados que vão atrair as forças intuitivas. Inspirem, se acalmem. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Porque se eu quero, eu penso, se eu pensar, eu ajo, se eu agir, eu atraio, se eu atrair, eu realizo. Pensamento é a capacidade criativa em ação, cuja forma se estabelece pela inteligência e o poder imaginativo. Pensamento, poder imaginativo e a inteligência intelectiva dá forma à nossa criação. Esses sentimentos superiores dão vida. Os inferiores também. Mas vidas antagônicas, uma viciosa, outra virtuosa. A palavra, imantada de benevolência, coloca em movimento. E a atitude, a reforma do caráter, da direção. Então fica aí o convite, a oferta, para disciplinarmos o pensamento e ao mesmo tempo levar a efeito a reforma do nosso caráter. Se o bem de todos é o eterno princípio, se tudo que faço a outro e a mim mesmo faço, eu vou pensar no que pensar, escolher o que sentir, o que mentalizar ou falar e cada atitude no agir. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, a Aline Gonçalves, às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina e Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojaria Sol, Cotidiano, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. E a todos os demais colaboradores, como César Ayala, a Neuza Marques, a Marcela Lemos, a Marcela Lima, a Pamela Ulho, o Alexandre Marques, a Jussara e o Fernando Rocha, a Rosa Sanches, a Marlene Maciel, a Mayra Souza, a Elizabeth Henrique, a Elizabeth Sobrinho, a Marília Gonçalves, ao Luiz Carlos, a Vilma Camargo, enfim, tudo e todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxilia, Deus os abençoe grandiosamente. E aguardamos vocês para o 5º e último programa da quarta temporada do 4º módulo desta trajetória, que é ciente e consciente, onde ciente eu sei e consciente eu sou. Namastê.